as características do Deus que nós servimos e o Deus então que nós deveríamos buscar e pedir a Ele, certo? Salmo 139, no versículo 1. Acharam? O texto diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Versículo 3: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua ou à boca, de repente na sua versão, e Tu, Senhor, já a conhece todas. Pai querido, mais uma vez nós curvamos a Ti o nosso coração, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, e que a gente possa sair daqui renovados, mais cheios de fé, Senhor, ousando mais para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. A grande pergunta, antes de nós orarmos pelo mês de janeiro, é: por que nós precisamos pedir, se Deus já sabe o que nós precisamos? Essa é uma das reclamações das irmãs, às vezes, pastor, inclusive da minha. Às vezes elas estão dando a dica ali, dizendo: olha, gostei daquele... A Nívia tem uma estratégia interessante, e ela vê alguma coisa e ela diz assim: olha que sapato lindo, olha que roupa linda, olha isso, olha aquilo, e às vezes eu esqueço. Aí ela adotou uma outra prática, então agora ela tem as dicas do presente do dia do nada. Então quando ela vê alguma coisa, ela diz, manda para o meu WhatsApp, diz: ó, dica de presente. Aí não tem como escapar, né? Não tem o porquê eu perguntar para ela se eu já sei o que ela está querendo. Mas por que nós precisamos pedir para Deus? Se o texto do Salmo 139, ele traz aqui algumas referências sobre as características desse Deus. O primeiro texto começa dizendo: Tu me sondas e me conheces. Eu quero dizer para você nessa noite, ninguém conhece você como Deus. Ninguém conhece você, ninguém, nem o seu marido, nem a sua mãe, nem você mesmo, se olhando no espelho com a maior sinceridade do mundo, conhece você como Deus conhece. Porque é Ele que esquadrinha, é Ele que sonda o nosso interior, e é Ele, através do Espírito Santo, então, que sabe quem nós somos. O versículo 2 também fala isso, de um Deus que conhece toda a nossa movimentação, quando assentamos, quando levantamos. Fala de um Deus que não precisa estar perto de nós, por exemplo, para saber o que nós estamos pensando. Presta atenção, para ver o que as pessoas estão fazendo, nós precisamos estar perto delas, ou através de uma câmera, através de uma filmagem, de uma transmissão. Os irmãos lá de Garibaldi estão nos assistindo agora, eles estão vendo o que nós estamos fazendo. Mas o texto é mais profundo ainda, que diz que Deus de longe consegue penetrar os nossos pensamentos, e só Ele tem condições de fazer isso. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Diz aí para o seu irmão: meu irmão, Deus sabe por onde você está andando, quando você acorda, quando você pega o ônibus, quando você passa naquela praça, quando você está no banheiro com o celular. Deus conhece tudo a nosso respeito. A gente tem uma habilidade muito grande, mesmo que a minha mãe sempre disse que a mentira tem a perna, eu digo que a mentira não tem perna, ela não consegue se arrastar por muito tempo. Agora eu quero dizer o seguinte, que mesmo que a gente consiga, de uma certa forma, ludibriar alguém, enganar o pastor, o marido, a esposa, os pais, nós estamos diante de um Deus que Ele esquadrinha tudo que nós fazemos, e Ele conhece todos os nossos caminhos. Esse é um Deus poderoso, amém? Versículo 4, e aqui então nós vamos falar um pouquinho sobre por que nós precisamos pedir, se Deus já sabe o que nós precisamos. O texto diz: ainda
a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Tudo que você está pensando agora, o Senhor já está sabendo. Por que é importante, então, nós virmos aqui 12 noites, e não só essas 12 noites, mas por que é importante nós virmos a reuniões de oração? Por que é importante nós termos o nosso tempo com Deus? A resposta, preste atenção, Deus é intencional em tudo o que Ele faz, assim como nós também deveríamos de ser intencionais em tudo o que fazemos. Deveríamos ser intencionais quando estamos à mesa com a nossa família, e ali então fazer aquele momento o melhor da nossa família. Nós deveríamos de ser intencionais quando nós sentamos ou conversamos com os nossos filhos. Nós deveríamos de ser intencionais quando nós discipulamos alguém, porque Deus, Ele é intencional. E quando nós olhamos então para as Escrituras, elas nos orientam a nos achegar a Deus em todas as circunstâncias. Eu já falei aqui no último culto, né, que algumas pessoas que chegarem a partir de agora pedindo a mesma oração que estão pedindo há 30 anos, e elas não receberam ainda porque não tomaram uma posição, uma mudança de vida, eu vou ter que dizer para elas o que o Espírito Santo me mandou dizer: eu não vou orar por você, porque Deus não vai ouvir a sua oração, exatamente porque são só palavras, porque na realidade Deus conhece o seu caminho, Deus sabe o que está aí no seu interior antes dessas coisas chegarem à boca. E muitas vezes, queridos, nós estamos orando pelas mesmas coisas, muitas vezes nós estamos, e existem várias pessoas assim, não é somente nesta igreja, existem várias pessoas que elas se aproximam de Deus em momentos em que elas precisam de um socorro. Então elas vêm, elas pedem oração, e elas exatamente fazem isso porque elas mesmas não oram, elas mesmas não buscam a Deus, então elas dependem da oração do pastor, mas isso só acontece quando a barra está suja. E com essas pessoas, é isso que o Espírito Santo tem me orientado. Eu queria pedir uma coisa a você: se você não está disposto a mudar as atitudes para mudar os resultados, então, irmão, não peça oração, porque são palavras vazias. Deus não vai atender a essas orações. Amém? Então é importante nós compreendermos que sim, nós precisamos pedir as coisas para Deus. Vamos estar aqui agora durante 12 noites. Se eu fosse você e tivesse condições de estar aqui, nós vamos ficar aqui 1h15 no máximo, adorando ao Senhor, clamando a Ele. Se eu fosse você, eu tomaria uma decisão e estaria junto aqui durante essas 12 noites, orando pelo seu ano. Agora, quer ver o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Algumas pessoas não farão isso, mas vai chegar lá pelo mês de junho e ela vai dizer assim: ó, pastor, tá feia a coisa, ora por mim. Vai chegar pessoas no mês de abril que estão dentro desse contexto, elas vão dizer: pastor, a coisa tá feia, ora por mim. Meu irmão, presta atenção em algo. Deus está chamando você e eu para um novo tempo. Deus está nos chamando para uma nova história. Deus está chamando você para viver uma mudança, uma transformação. Agora, para nós experimentarmos o novo, a gente precisa começar a fazer novo. Não adianta nós hoje sairmos daqui e dizer: não, pastor, legal, a palavra me animou e tal, e amanhã a gente continua da mesma forma. Nós vamos ter o mesmo discurso aqui o ano que vem. Quem está entendendo diz: eu estou. Então preste atenção. Quando nós olhamos para as Escrituras não vão nos orientar, por exemplo, a orar somente quando nós estamos passando por algum desafio. As Escrituras não vão nos orientar, por exemplo, a orar somente quando o nosso casamento está ruim. Elas não vão nos orientar, por exemplo, a orar somente quando o filho está lá perdido. Não, a intenção de Deus
é que a gente em todo momento, e é isso que 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, e o versículo 18 diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orar sem cessar. Orar sem cessar significa que nós estamos dispostos a orar a Deus nos momentos em que nós estamos tristes, nos momentos em que nós estamos alegres, falar para Ele das nossas frustrações, falar para Ele das nossas conquistas. É isso que o texto das Escrituras estão dizendo. Sabe por quê? Por que Deus quer isso? Porque toda vez que nós estamos falando com Ele, nós estamos tendo um tempo de comunhão. Seja nos momentos difíceis, ou seja nos momentos de alegria, nós estamos conversando com o Pai, e a intenção de Deus nisso tudo, como Deus é intencional naquilo que Ele faz, é exatamente resgatar, e nós vamos ver a Bíblia caminhando sempre para isso, é resgatar aquele momento que Ele tinha com o homem lá no jardim, onde ele tinha comunhão. Qual você acha que era a conversa de Adão com Deus todos os dias? Será que Adão dizia assim, Senhor, estou bem, Não, talvez tinha dias que Adão podia ter dito para o Senhor, Senhor, hoje estou meio desanimado, Senhor, eu estou tão sozinho aqui, eu estou sentindo uma falta de uma incomodação, o Senhor não tem nada para me entregar aí, né? E aí Deus vai lá e faz a mulher, entrega para ele, mulher é uma benção, amém? A de Adão não foi muito, a sua diga aí, minha mulher é uma benção. Isso, fala mais alto para ela ouvir, minha esposa é uma benção. Isso, irmão, profetiza. Amém? Então, Deus, Ele é intencional nisso. Irmão, sabe quem mais quer ver as suas lágrimas? Não que Deus queira ver você chorando de tristeza, mas Deus é aquele Pai que, mesmo vendo a gente muitas vezes ali tropeçando, às vezes fazendo as coisas diferentes do que Ele orienta, mas Ele está crescendo, Ele está gatinhando, Ele começou a caminhar, Ele vai levantar de novo, Ele vai, só que chega uma hora que a gente já tem uma maturidade, que já era para ter tomado algumas decisões, aí é uma outra questão, porque aí a gente começa a entrar num jogo, não de comunhão com Deus, mas de usar Deus para os nossos propósitos. Pastor Isaías Figueiró, do Ministério Encontros de Fé, disse o seguinte: pare de orar para que Deus se encaixe nos seus projetos e comece a pedir a Deus para que você consiga se encaixar nos projetos de Deus. Essa é a ideia. Tem gente fazendo força, cansado, desanimado, prostrado, porque ainda está tentando induzir Deus a cumprir o seu projeto. E o que Deus está querendo é que você diga: Senhor, eu quero me encaixar nesse projeto. Irmão, nós conhecemos muitas pessoas, e eu vou contar para você de mim. Durante muitos anos, eu fui muito cabeçudo, eu era religioso, eu não tomava uma atitude, eu não tomava uma decisão. A gente vivia sempre o alto e baixo, até que um dia Deus nos sacudiu de uma maneira que eu achei que eu ia morrer. Mas o que Deus queria era me mostrar que tinha algo novo. Mas naquele momento o que fez a diferença não foi somente Deus me mostrar um projeto, mas foi eu dizer: chega de ficar no mesmo lugar, e agora então eu vou me encaixar no projeto de Deus, porque até então eu estava querendo que Deus se encaixasse no meu. Você está entendendo? Então talvez nós chegamos num momento como esse, como falamos aqui em dezembro, durante todas as quartas-feiras, sobre cansaço e renovo, nós chegamos perguntando: o que está errado? Está errado é que nós não entendemos ainda que a intenção de Deus, quando a palavra diz orai sem cessar, é que você e eu, em todos os momentos, em todas as situações, a gente se comunique com Deus, a gente se relacione com Deus, porque é isso que Ele está dizendo: venham a mim, chorem, venham a mim, sorriam. Conta os seus problemas, conta os seus desafios, conta as suas vitórias, conta as suas alegrias, porque isso é ter comunhão com o Pai. Amém? Agora, nós vamos passar um pouquinho, eu quero te explicar o porquê que Deus quer que a gente ore então sem cessar. Preste atenção. Quando nós nos relacionamos com as pessoas bem próximas de nós, algumas pessoas nem fazem isso com quem é bem próximo, eles fazem com qualquer pessoa. Eu queria dizer para você uma coisa já no primeiro culto do ano: cuidado para quem conta seus sonhos.
Cuidado para quem conta as suas dores. Cuidado para quem você mostra as suas lágrimas. Cuidado para quem você mostra as suas fraquezas. Agora presta atenção. Uma pessoa equilibrada, normal, ela não sai falando da sua vida para todo mundo. Ela não sai comentando sobre as suas intimidades para todo mundo. Agora, quando nós nos relacionamos com pessoas bem próximas, a gente trata nessas conversas diversos assuntos. É ou não é? A gente fala sobre os nossos projetos, a gente fala sobre a nossa família, a gente fala sobre o nosso casamento, é ou não é? A gente fala sobre os nossos filhos, a gente fala sobre as nossas alegrias, a gente fala sobre as nossas frustrações, a gente fala sobre o nosso trabalho, a vida profissional, a gente fala sobre o nosso chamado. E se essas pessoas então são do nosso convívio, nós choramos com elas, nós sorrimos com elas. Essas coisas, elas fazem parte de um relacionamento. E deixa eu falar uma coisa para você. Se nós temos essa habilidade para conversar com pessoas que muitas vezes não podem fazer muita coisa por nós, aliás, algumas até atrapalham mais a nossa vida, porque, deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há o que, gente? Sabedoria, segurança, bom êxito. Agora, a Bíblia está falando na multidão de conselheiros, não na multidão de fofoqueiros. Porque tem gente que ao invés de te ajudar, te afunda mais. Tem gente que ao invés de ajudar você, vai contar o seu problema para outro, e ele diz assim, ó, não conta para ninguém, e conta para outro, e conta para outro. Você está entendendo? Agora, por que nós temos essa facilidade de abrir o nosso coração para todo mundo, e nós não fazemos isso com Deus? Por que nós não desenvolvemos esse relacionamento? Por que quando a gente está triste, a primeira pessoa às vezes que a gente pensa em pedir oração e ajuda é o pastor, sabendo que o pastor também é uma ovelha de Deus? Por que nós não vamos a Deus primeiro? Por que nós, antes de tomarmos a aspirina, não pedimos a Deus, Senhor, tira minha dor de cabeça? Você está entendendo como é muito fácil a gente compreender mal esse relacionamento com Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente como igreja criou uma ideia de que a gente precisa buscar a Deus quando nós precisamos socorro. Os Salmos diz, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Que legal, nós sabemos disso. Agora, por que nós temos essa ideia de que nós precisamos buscar a Deus ou pedir alguma coisa para Deus somente quando nós estamos precisando de alguma coisa? Irmão, Deus não quer somente o nosso lado problemático. Deus quer a sua alegria também. Deus quer você sorrindo na sua presença. Deus quer você dizendo glória a Deus, Senhor. Que semana abençoada, muito obrigado. Minha esposa esses dias eu peguei orando e ela disse assim, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer o Senhor pelo marido que tu me deu, é o melhor do mundo. Está rindo do quê? Você não me conhece? Ela disse que ela conhece. Não, ela não orou assim, é só para descontrair. Por que nós buscamos a Deus somente quando nós dizemos, Senhor, não aguento mais essa peste? Leva, Senhor, eu não posso me divorciar, é só até que a morte separe. Então, Senhor, por favor, me dá um alívio. É só quando a gente está desesperado. E eu quero dizer para você nessa noite, esse relacionamento que Deus está querendo conosco também precisa ser nos momentos de sorriso, de alegria. Amém? Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui. Você vai escrever nesse ano projetos, mas por favor, cuide daquilo que você está pedindo e para qual propósito você está pedindo. Eu já contei isso há muito tempo atrás. Um dia um irmão disse assim, pastor, eu quero um carro, porque eu quero ir para a igreja, eu quero servir a Deus. Eu disse, essa é a intenção do teu coração? E ele disse, sim. Eu digo, então vamos orar e Deus vai te dar um carro. Aí um dia,
depois de um culto de domingo, ele manda uma mensagem: pastor, vem aqui em casa, eu quero te contar uma bênção. E eu disse para a Nívia, ele comprou o carro. Dito e feito, cheguei lá e disse: pastor, que bênção, agora eu vou nos cultos. Eu digo: não esquece da tua promessa. O que ele não me tinha me dito é que ele iria mais uns 3 ou 4 cultos depois, e depois ele ia desviar. A gente precisa cuidar, irmão, porque às vezes a gente pede socorro para Deus, a gente pede bem: Senhor, se o Senhor consertar o meu casamento, se o Senhor me der aquele aumento, se o Senhor converter o meu marido. Irmão, nós precisamos nos relacionar com Deus, independente de qualquer circunstância. Só que muitas vezes Deus faz isso, e logo depois que nós tocamos a bênção, a gente deixa o relacionamento com Ele para lá. A gente vai se relacionar, por exemplo, eu não falo com a esposa, aí eu estou pedindo para Deus: Deus, converte o coração da minha esposa. Às vezes eu preciso converter, mas converte o coração da minha esposa. Aí quando Ele converte o coração da minha esposa, eu só quero ela, eu não quero mais Deus. Eu nem volto para agradecer. Deus é intencional, por isso o texto de 1 Tessalonicenses fala que nós devemos orar sem cessar, e orar sem cessar contempla todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles não tão bons assim. Quem está entendendo diz amém. Aleluia. Presta atenção, quando nós estamos então orando ou falando com Deus por qualquer situação, isso faz parte então desse relacionamento. Por isso, irmão, meu conselho nessa noite é que você fale com Deus em diversos momentos da sua vida. Você está aqui hoje, talvez tenha alguma coisa que está te incomodando, Deus já sabe. Aí você vai dizer assim: pastor, mas se Deus já sabe, por que Ele não faz? Porque Ele diz o seguinte, que nós precisamos primeiro bater, que nós precisamos então nos humilhar, que nós precisamos falar, e aí então Ele nos ouviria. O texto de Jeremias, capítulo 29, no versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe por que isso? Porque Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você diga para Ele. Ele quer relacionamento, Ele quer conversar com você. Quem está entendendo aqui diz amém. Assim como nós, então procuramos alguém para ouvir as nossas conversas, Deus, querido, está esperando como a pessoa mais importante, e a pessoa que pode resolver ou ajudar você a resolver alguns dos seus problemas. Ele está esperando esse relacionamento. E talvez algumas pessoas, a gente já ouviu esse ditado: pastor, Deus sabe de todas as coisas. Essa afirmação é verdadeira, nós vimos aqui no Salmo 139. Mas essa afirmação não nos exime de nós termos o nosso relacionamento com Ele. Essa oração que Deus sabe, aliás, essa frase que Deus sabe de todas as coisas é verdadeira, mas ela não nos exime de contar para Ele todas as coisas que nós precisamos contar. Quem está entendendo? Aleluias. Como deve ser essa busca? Eu vou passar aqui alguns textos rapidinho, certo? Para você entender que não é só orar também, nós precisamos entender o que tem por trás disso. Primeiro delas, essa busca, essa oração, esse relacionamento com Deus. Isso é importante você lembrar hoje quando formos orar, amanhã quando você for orar sozinho na sua casa, amanhã à noite quando nós estivermos aqui orando. É importante você entender isso, porque senão, irmão, nós vamos estar orando e nada vai acontecer, certo? Eu quero então dar uma entrada nisso. Primeira coisa que nós devemos entender, que como deve ser essa busca. Essa busca, ela é como uma via de mão dupla. Diga comigo, uma via de mão dupla. Olha só como é que é a natureza do ser humano. A gente muitas vezes procura conselhos, quando vai pedir conselhos para pessoas, nós pedimos conselhos e nós só aceitamos aquilo que nós queremos ouvir. E nós rejeitamos aquilo que muitas vezes nos confronta. É assim ou não é? Sim ou não? Nós somos assim. Nós não gostamos de ser confrontados. Meu irmão, e eu quero dizer para você nessa noite,
fica tranquilo, eu também não gosto, porque eu sou um ser humano. Eu acho que eu posso comer da fruta, da árvore do meio do jardim, como Adão achava, porque em mim há uma natureza pecaminosa. Então nós procuramos muitas vezes as pessoas com a intenção de ouvir não aquilo que nós precisamos, mas de ouvir aquilo que nós queremos. Esse é um tipo de relacionamento que busca o seu próprio interesse, que é superficial, e esse tipo de relacionamento não interessa para o nosso Pai Celeste. Não interessa. Sabe por que não interessa? Olha aqui, Jeremias 29, versículo 12. Eu vou passar alguns versículos aqui, e se você quiser ir anotando aí no seu celular, anota para dar uma olhada em casa, senão a gente não vai conseguir terminar. Jeremias 29, 12 diz: então me invocareis, presta atenção no passo a passo aqui. Então me invocareis, diga comigo, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Presta atenção, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele vai atender de fato aqueles que falam a Ele o que precisam. Então olha só, me invocareis, vocês vão me chamar, vocês vão começar a orar a mim, falar comigo, relacionar-se comigo, e eu vou ouvir esta oração. Por isso, presta atenção, nessa via de mão dupla, é importante nós entendermos isso, porque talvez você colocou na sua lista de oração alguns pedidos que nem consultou a Deus. Talvez você colocou na sua lista de oração alguns pedidos que você pensa que vai fazer bem para você lá no mês de abril, mas são caminhos de morte, como Provérbios fala isso, certo? Caminhos de morte, porque o nosso coração ele é enganoso, amém? Então quando nós entendemos essa via de mão dupla, nós vamos entender algo. Deus vai ouvir os nossos pedidos, mas em algum momento Ele vai nos dizer não. Em algum momento Ele vai nos dizer não. Só que esse não, meu irmão, esse não tem feito muitas pessoas abandonar a fé. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O Deus que nós servimos não é um Deus que sustenta caprichos. O Deus que nós servimos não é aquele pai que nós somos muitas vezes, que somos manipulados pelos nossos filhos. O Deus que nós servimos não é aquele Deus que diz: olha só, se tu for mal educado, eu vou te disciplinar, mas depois esquece, deixa para lá. E a criança continua fazendo a mesma malcriação, bate nos outros, bate na outra criança. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus cumpre a sua palavra. Então se Deus disser não, a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, meu irmão, se Deus te disser não, muda a oração. Se Deus te disser não, dá uma olhadinha. Ah, pastor, mas eu não entendo. Tem coisa que a gente não vai entender, porque as coisas de Deus, elas funcionam por fé. Então nós precisamos saber quem Deus é, que Ele ama, Ele disciplina todos quanto ama, e na disciplina tem sim, na disciplina tem não, na disciplina tem o cantinho do pensamento, e quando Deus diz não, nós deveríamos ir para esse cantinho e tentar entender o porquê. E se não entender, creia, confie, porque a Bíblia diz que olhos não viram, não penetrou em coração humano, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então se o nosso pedido não for atendido, eu tenho certeza que Deus tem algo muito melhor para entregar para você. Agora, estou desanimado, pastor. Você está desanimado e se afasta de Deus? Quando Jesus disse que é para vir a Ele quem está cansado, sobrecarregado. Pastor, Deus não me atendeu. Aí fica assim, que nem criança. Vai chupar um pirulito, irmão. Tem marido no casamento que é assim. Tem esposa no casamento que é assim. Que o problema deveria ser resolvido com um pirulito, com doce, porque fica beiçudo por tudo. E esse camarada ou essa camarada faz isso com Deus também. A gente precisa crescer. A gente precisa, meu irmão, entender mais sobre quem Deus é.
Porque se Deus está dizendo não para alguma coisa, e não tenha dúvida, porque Ele vai me dizer não esse ano, Ele vai dizer não para você, Ele vai nos contrariar em algum momento, e não é para a gente ficar estagnado, beiçudo, não, é para a gente olhar uma outra direção que Deus está querendo nos mostrar. Então é hora de nós crescermos. Começa um ano novo, começa um novo ciclo, tem um caminho novo pela frente, mas eu preciso também entender que eu preciso andar nesse novo, eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso ter decisões diferentes. Amém? Então presta atenção. Por que esse relacionamento com Deus, essa busca e esses pedidos a Deus é uma via de mão dupla? Porque nós precisamos entender que em alguns momentos, quando o Senhor observar que são caminhos de morte, Ele vai nos dizer não, e nem sempre vai ter uma explicação para isso. Amém, gente? Tem coisa que a gente vai entender lá no céu. Segundo, como deve ser essa busca e esses pedidos? Com intensidade. É isso que o versículo 13 de Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca não é uma busca descompromissada, essa busca não é uma busca desinteressada, descomprometida, ela precisa ser intensa. Nós precisamos entender de verdade diante de quem nós estamos. E quer ver uma característica de uma busca com intensidade? Presta atenção aqui, que talvez muitos de nós vamos nos identificar. Primeira delas, essa busca com intensidade, ela tem entrega total. Nada tira a nossa atenção. Hoje à tarde fui orar, e eu estava sem o relógio, e aí eu disse: eu vou pegar o celular. E o Espírito Santo diz: começa a praticar a tua palavra agora, e deixa a distração de lado. Tu ganhou 3 relógios, 4. Isso aqui tem sido o roubador de intensidade em relacionamento com Deus. Nós estamos tão doentes que nós não conseguimos mais orar sem estar grudado nisso. Nós não conseguimos mais ler a palavra sem de vez em quando estar dando uma passada pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nós não conseguimos mais, irmão, dizer: hoje eu não vou acessar a rede social, eu vou me consagrar para Deus. Olha só, nós estamos caminhando para um caminho, para uma direção onde nós vamos precisar de tratamento para nos livrar disso. É sério. Tem casamentos tendo problema por causa disso. Agora, presta atenção, essa busca a Deus, se não tiver intensidade, se você está dividindo aquele momento com todas as coisas externas, e não tem se entregado, como o texto diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, tem coisas que não vão mudar na sua vida. Intensidade, diga comigo, seja intenso, certo? A segunda, a busca a Deus, e aquele momento das nossas orações, ela deve ser a nossa prioridade número 1. Avisa a sua família. A Eduarda lá em casa, ela entra no quarto para orar. Ontem achei interessante, ela me chamou para conversar, eu conversei um pouquinho, depois chamou a mãe dela, conversou um pouquinho com ela. Depois, quando eu voltei para o quarto, tinha um papel assim: não entre, preciso terminar algumas coisas dos projetos, não sei o que. Eu entendi que ela estava orando, e ela disse assim: eu estou bem, depois eu almoço. Porque senão a gente entra no quarto, senão o irmão atrapalha, senão a mãe não te dá espaço, senão o marido não te dá espaço, senão a esposa fica dizendo: amor, leva o lixo para a rua. A gente precisa ter um momento onde a gente coloca essa conversa com Deus como prioridade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ainda não consigo entender, e talvez nunca conseguirei entender, quando nós estamos aqui, e eu fico imaginando como é em casa, quando nós estamos aqui orando, quando nós estamos adorando ao Senhor, e ainda vejo pessoas que estão em Nárnia. Quem viu aqui, quem viu as crônicas de Nárnia aqui?
É outro mundo. O camarada foi abduzido, ele está em outro planeta. Ele não entendeu quem é Deus. E se nós fazemos isso aqui, nós somos muito mais descomprometidos na nossa casa. Irmão, qual é a sua prioridade quando você vai orar? Qualquer coisa te tira, qualquer pessoa te tira da presença de Deus. Coloca isso como uma lei na sua casa, a não ser que esteja morrendo alguém, e se possível me manda lá um bilhetinho por baixo da porta que eu vou orar para tentar ressuscitar antes de sair do quarto ainda. Mas a gente precisa priorizar, a gente precisa se entregar mais. A gente precisa entender que esses momentos de louvor, de adoração, de busca da presença de Deus, nós não estamos diante dos nossos amiguinhos aqui do mundo, nós não estamos diante do vizinho, nós estamos diante de Deus, nós estamos diante daquele que pode resolver o que ninguém mais pode. Amém? Quem está entendendo isso? E Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer que a gente busque Ele de todo o coração. Então, eu queria te dar um conselho: coloque toda a sua força, coloque toda a sua energia, coloque toda a sua atenção para priorizar, para buscar esse Deus com intensidade, porque o texto diz que nós vamos encontrá-lo somente quando nós buscarmos de todo o coração, não é de coração. Tem muita gente com boa intenção, que está com o coração voltado para buscar Deus, mas não está inteiro. Então diga comigo: quando nós buscarmos de todo o coração. Amém? Então, intensidade. Terceiro, isso aqui é fundamental para nós orarmos. Buscar a Deus precisa ser feito com fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, e quem está próximo de Deus precisa crer que Ele existe e também entender que Ele abençoa aqueles que o buscam, que Ele entrega, que Ele libera. Amém? Agora Ele também diz não, mas Ele se relaciona. Diferente daquele camarada que não busca Deus de todo o coração, esse camarada tem fé, ele crê, ele sabe que Deus existe, ele conhece a característica de Deus de abençoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, talvez esse seja um dos nossos maiores desafios, quando nós fomos criados e incentivados a valorizar aquilo que nós vemos. Presta atenção, a fé se torna um dos maiores desafios quando nós somos treinados a viver por aquilo que nós vemos. Marcos capítulo 9, no versículo 21, preste atenção, diz o seguinte, algumas coisas que fazem as pessoas questionar a fé aqui. Marcos 9, 21 diz: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Uma das coisas que nos desmotivam a orar é o tempo que nós estamos esperando alguma coisa. É o tempo que nós estamos esperando alguma coisa. E aí nós precisamos discernir aqui duas coisas. Primeiro, será que essa coisa nós já recebemos o não de Deus e não percebemos ainda? Ou será que de fato ainda não é o tempo de Deus? Agora, quando Jesus encontra esse pai desse menino ali que tinha ali, estava possesso, olha o que ele diz aqui, quanto tempo isso lhe sucede? O pai diz: desde a infância. Versículo 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A segunda coisa que muitas vezes nos faz questionar a fé é o sofrimento que nós estamos enxergando. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Desde a infância, há muito tempo, esse pai via o filho sofrendo e sofria junto com ele.
E sabe por que isso não aconteceu antes? Porque eles não tiveram o privilégio de encontrar com Jesus. Agora, quando eles encontram, então a situação muda, irmão. Muda. Porque esse era um caso que precisava ser resolvido. Com certeza esse era um caso que tinha o sim de Deus. Com certeza, se fosse em outro momento, a atitude de Jesus seria a mesma. Agora, presta atenção nisso. Talvez você está aqui nessa noite, está um tanto quanto desanimado a crer, porque já faz muito tempo que você está sofrendo por algo. E a minha pergunta é: por que isso ainda não mudou, se você diz que já teve um encontro com Jesus? Por que essa situação da minha vida não mudou, se eu ando falando de Jesus, eu leio a palavra dele todos os dias? Talvez, presta atenção, nós estamos sofrendo por algo que Deus já nos disse não. Talvez é isso. E nós estamos então com os nossos olhos escurecidos, estamos vendados, não conseguimos compreender, e muitas vezes então nesse tempo tem o alto e baixo. Agora eu vou lá de novo, aí a gente vai, não dá, aí a gente desanima, vai embora, aí dali um tempo o pastor mandou uma mensagem: pastor, então eu vou voltar. Vai orar pela mesma coisa, não dá, irmão. Talvez Deus já disse não. Talvez Deus já disse não. E é importante então nós aprendermos a discernir isso. Lembra? A via de mão dupla, onde nós vamos falar com Deus e Deus também vai falar conosco. Só que muitas vezes nós estamos tão ansiosos por algumas coisas que não são boas e nós não estamos ouvindo o não de Deus. Tem gente que está dizendo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, aí vai lá o camarada e diz o seguinte: eu vou hoje tentar um financiamento de um carro. O camarada ganha 1.000, mas a prestação é 800. Aí ele diz o seguinte: se é da vontade de Deus, vai dar certo. E ele fala alto, e Satanás escuta. E Satanás vai lá na financeira e diz aí para o atendente assim: ele não tem condições, mas dá uma chance para ele. Aí depois, dali uns 4 meses, chega uma cartinha, junto com o oficial de justiça e o guincho, dizendo: não pagou, perdeu. Foi Deus que abriu essa porta? Então, irmão, cuida, porque essa oração de porta aberta foi Deus e fechada não foi. Satanás também abre e também fecha portas. Satanás também abre e também fecha portas. Quem ganha 1.000 e compra um carro de 800 por mês, precisa não comprar carro, ele precisa voltar a estudar matemática. Glória a Deus. Seguindo, não é uma questão de Deus abre a porta. Matemática é ciência exata. Você aumenta a receita ou diminui a despesa? Aí depois a gente diz: ai Deus, eu perdi o carro que o Senhor tinha me dado. Como que o Senhor fez isso comigo? Não foi nem Deus que deu. Então, irmão, nesse caso aqui, sem sombra de dúvida, o que Deus queria era libertar esse menino. E em qualquer outro momento que esse pai tivesse se encontrado com ele, o milagre teria acontecido. Mas olha aqui o que o texto diz no versículo 23. Primeiro o homem diz, né? Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso aqui, meu irmão, é explicável. Isso aqui é algo que é fácil de entender. Um pai que vê o filho crescer, sendo atormentado por Satanás o tempo todo. E esse camarada, daqui a pouco, com o tempo e com a situação, com o sofrimento, ele já não sabe mais o que é fé. Nós não estamos falando aqui de um carro, nós não estamos aqui falando de um capricho, nós estamos falando de alguém que estava sofrendo. E eu não tenho dúvidas de que Deus queria fazer esse milagre.
Agora, esse homem tem uma justificativa para estar cansado, desanimado. Mas Jesus diz para ele: tudo é possível ao que crê. Ah, pastor, então é possível comprar um carro de 800 ganhando 1.000? Irmão, bota na balança e faça o que Jesus faria. Quando a Bíblia fala tudo o que é possível ao que crê, ela também está dizendo assim, ó, se você crê, você conhece. Você sabe quem é Deus. Você sabe que Ele pensa de diversas coisas. Então, o tudo para você antes de Jesus era uma coisa. O tudo depois de Jesus é outra. O tudo antes de Jesus, alguém pisava no nosso calo, a gente dizia assim, ó, Deus, mata ele. O tudo depois de Jesus, a gente diz assim, Senhor, traz ele de volta para pisar no calo do outro pé agora. Eu quero constranger ele. É isso. Então a gente precisa saber interpretar o tudo é possível ao que crer. Amém? Então esse homem agora tem um milagre, mas ele diz o seguinte: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu não sei, meu irmão, o porquê você está cansado. Eu não sei, talvez, o que te afasta hoje de Deus. Eu não sei o que você ainda tem de dúvida, por exemplo, para ser um ofertante, para ser um dizimista. Eu não sei o que você tem dúvida ainda para orar ao Senhor contando os seus pecados. Eu não sei. Mas eu quero dizer que isso não é a vontade de Deus, porque Ele quer que você se relacione com Ele por inteiro. Esta é a vontade de Deus. Amém? Rapidinho nós já vamos orar. O que Deus faz com quem o busca? O que Deus faz com quem o busca? Primeiro, Salmos capítulo 9, no versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus não desampara quem busca Ele. Deus não desampara quem busca Ele de todo o coração. Deus não desampara quem se entrega com intensidade. Deus não vai desamparar se você o busca. Amém, gente? Segundo, Salmos capítulo 24, versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção, diga comigo, a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus vivo. Então, o que Deus faz com quem busca Ele? Ele abençoa e justifica. Irmão, Ele acumula bênção sobre a nossa vida. E Ele também compra as brigas justas que você está vivendo. Agora, deixa eu te dar um conselho com relação às brigas justas. Se Deus é quem te justifica, então não se meta naquilo que Deus está fazendo. Ah, pastor, mas é a minha vida. Eu vou repetir, não se meta naquilo que Deus quer fazer. Porque se você está buscando Deus, se você é uma pessoa que busca Deus de todo o coração, Ele não vai somente derramar bênção sobre a sua vida, mas Ele também vai ser a sua justiça. E você não precisa nem pedir, Senhor, pesa a mão na cabeça da minha mulher, pesa. Não faça essa oração, porque você não sabe o que é o peso da mão de Deus. Não faça essa oração. Só busque a Deus de todo o coração, porque Ele vai te abençoar e vai ser a sua justiça o tempo todo. Amém? A não ser que você se meta. Se você se mete, Deus deixa você fazer as coisas do seu jeito e você vai experimentar o gosto daquilo que você fez. Agora depois não adianta dizer, pastor, tu pregou aquele dia que Deus abençoa e justifica, mas você não deixa Deus fazer justiça. Irmão, não precisa pedir para Deus fazer justiça, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus é justo, independente de você pedir ou não. Então busque a Ele, se encha dEle, e Ele vai ser a sua justiça e o seu abençoador. Amém? Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurado, em outra versão, é feliz. Deus torna feliz aquele que o busca de todo o coração. Olha aqui, bem-aventurados os que guardam as suas
prescrições e o buscam de todo, mais uma vez, de todo, diga comigo, de todo. Isso, de todo o coração. Não tem outra maneira. Amém? Outro, Amós capítulo 5, versículo 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Irmão, a melhor maneira de você viver a sua vida é cheio da presença de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos traz vida, é Ele que nos fortalece. E é isso que Ele diz para o povo: busca a minha presença e vocês vão viver, vão ter vida. Então quem busca a Deus, vive. Olha para mim aqui, por favor. Para de viver como um maracujá de gaveta, todo chupado, cheio de ruga. Você vai ficar velho mais rápido. Aliás, velho não é pejorativo. Você vai ficar enrugado mais rápido. Vai ter que gastar com, como é que é o nome daquele troço que enche? Botox, cirurgia. Sorria mais, seja mais grato. Busque a Deus e se torne essa pessoa feliz e deixa Deus no controle da sua vida. Amém? Ele é Deus. Outro, Lucas capítulo 12, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O texto aqui está falando sobre comida, sobre bebida e sobre vestimenta. Quando nós buscamos a Deus, presta atenção nisso, nós precisamos ter pelo menos o básico e nos tornar felizes, porque o texto de 1 Timóteo diz que se nós tivermos o que comer e o que vestirmos, é para nós estarmos contentes. Abaixo disso existe uma igreja que se importa, amém? E Deus vai usar pessoas para não deixar com que essas coisas faltem. Agora, busque a Deus em primeiro lugar, e estas coisas que nós precisamos, pelo menos o básico, elas não podem faltar. É a Bíblia que está dizendo isso. Amém? Vocês parece que estão desanimados, estão cansados das festas. Quem está entendendo a importância disso aqui, levanta a mão. Deus nos trouxe aqui nessa noite com um propósito. Último. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso vos digo, diga como que pedi e buscai, batei, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Mais uma vez, a palavra de Deus está falando sobre a importância de nós buscarmos para acharmos. Agora, não esqueça um detalhe muito importante. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, diga comigo, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a chave das nossas 12 noites de clamor aqui, e de todos os dias que você parar para buscar a Deus. Peça a Ele, Ele vai ouvir, amém? Ele sabe o que você precisa, mas Ele não quer somente nos abençoar, Ele quer também se relacionar conosco. E a chave está aqui então, todo o coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar